Eu aposto que você acha que sabe de tudo sobre Peppa Pig e que conhece todas as teorias e erros engraçados que rolam no programa. Mas será mesmo que você já ouviu falar de todos os detalhes sem sentido nenhum da história da porquinha cor-de-rosa mais famosa do mundo? O Papai Pig, por exemplo, não sabe utilizar um martelo e um prego, mesmo sendo um engenheiro de construções. Como todo mundo já sabe, ele é um porcão que trabalha com a construção de casas e prédios importantes. Tanto que foi ele quem desenhou todo o projeto da casa do Sr. Lobo. E dá até mesmo pra dizer que ele ajudou em muitas outras obras pela cidade. Mas no episódio Papai Pendura o Quadro na Parede, a gente nota que uma tarefa simples como utilizar um prego para pendurar um quadro na parede da casa foi um trabalho muito difícil para o cidadão. Primeiro ele criou uma rachadura terrível nos tijolos e depois quebrou parte da parede da casa. Tá certo que ninguém precisa saber de tudo, mas até mesmo uma pessoa que não trabalha com construções sabe utilizar uma ferramenta dessas corretamente. Você tem alguma explicação para isso? No vídeo de hoje a gente vai ver 10 cenas como essa e que não fazem o menor sentido em Peppa Pig. Faça a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Uma outra coisa que não faz sentido em Peppa Pig é aquele episódio em que a Suzy iria se mudar porque a sua mãe conseguiu um novo emprego do outro lado do mundo. No fim, ela descobriu que infelizmente não conseguiu o trabalho. Mas isso é muito estranho, porque quando uma pessoa recebe uma oferta tão importante como essa, onde ela e a família vão precisar se mudar para outro lado do planeta, já é uma conversa onde tudo está certo. Ou seja, já não faz sentido a senhora ovelha ter recebido aquele telefonema em primeiro lugar, porque provavelmente já estava certo que ela se mudaria com a Suzy. Mas o que realmente é estranho é o fato de que ela diz que tanto ela quanto a filha ficariam na cidade para sempre, e ainda parece triste por conta disso. Talvez você não saiba, mas quando uma pessoa é tão boa no seu trabalho que uma empresa importante vai te procurar do outro lado do planeta, é porque você com certeza é muito boa. Isso significa que a senhora ovelha poderia sair da cidade quando ela quisesse. Estranho que ela fique chateada por não ter conseguido o emprego. No episódio A Nova Estrada do Sr. Touro, algumas coisas muito sem sentido acontecem. Nessa trama, a Peppa e a sua família estão indo até o veterinário, porque a peixinha dourada da família precisa fazer uma consulta. Até aí tudo bem, ocorre sem problemas, mas no meio do caminho o Sr. Touro aparece no meio da estrada e diz que estão a derrubando para construir uma nova, o que já não tem sentido nenhum, porque o caminho já existe. Mas tudo fica pior quando ele avisa para a veterinária Senhora Hamster que eles vão precisar derrubar o hospital de animais imediatamente para construir ali, o que também é uma coisa sem sentido. Porque não é assim que se faz uma obra tão importante. Quando se vai derrubar um prédio para construir uma estrada, as pessoas que moram e trabalham nos lugares que vão ser derrubados precisam ser avisados muito tempo antes, e não no dia que vai acontecer. Só que a coisa mais sem sentido ainda desse episódio é que a Peppa, uma porquinha filhote de 4 anos de idade, é a pessoa que tem inteligência o suficiente para resolver o problema. Ela tem a ideia de fazer um túnel. Mas como assim? O Sr. Touro é um adulto que trabalha com obras e não faz o menor sentido uma porquinha de 4 anos de idade resolver um problema sobre construções de estrada que o adulto responsável não tenha percebido. Sem falar que o Papai Pig é engenheiro. Ou seja, ele também deveria ter resolvido o problema sem precisar de uma criança para isso. E você, já teve que resolver os problemas de uma construção de estradas? Comenta a hashtag gênio pra gente te conhecer. Você já se perguntou por que o teto da escola da Peppa sempre tá com problemas? Com certeza você já assistiu não um, mas vários episódios em que o teto precisa ser reformado. Mas tem uma coisa sem sentido nessa história. E não é porque o teto quebrou tantas vezes, e sim o fato de que ele só é reformado quando acontece um evento legal no colégio. O Papai Pig já pulou, quer dizer, caiu de um avião para reformar o teto da escola, assim como as crianças já tiveram que fazer uma feira de brincadeiras para os pais darem dinheiro, assim como também o Papai Pig, sempre ele, teve que correr uma maratona. Tudo isso foi para conseguir dinheiro para a reforma das telhas da escola. Mas espera um pouquinho.
As pessoas que vão dar dinheiro são os pais dos alunos, os mesmos que já pagam para fazer os eventos, como alugar um avião para o Papai Pig saltar ou barracas para a feira escolar. Se os papais e mamães têm dinheiro para fazer os concertos da escola dos filhos, por qual motivo eles precisam gastar mais ainda alugando aviões e barracas para conseguir o dinheiro que já é deles? Você percebe que a gente está falando do mesmo dinheiro? São os pais dos alunos que pagam a reforma, ou seja, não é necessário eles fazerem um evento para eles mesmos darem dinheiro. Falando no colégio, existe um visitante que não deveria aparecer por lá. Você já se perguntou por qual motivo o Sr. Touro vai até a escola da cidade tantas vezes se ele não tem filhos? Um exemplo é quando a Madame Gazela ensina os seus alunos a tocar diversos instrumentos de várias partes do planeta. Só que bem na hora dos pais irem buscar as crianças, o Sr. Touro está lá. Mas como assim? O narrador ainda fala: os pais vieram buscar as crianças. Mas o Sr. Touro não tem filhos, gente. Não existe nenhum filhote que esteja sob a proteção dele. Tá certo que ele se casou com a Senhora Vaca, e a gente já viu uma vaquinha que anda com ela, mas essa personagem nem sequer aparece na escola da cidade. E além disso, ela não estava lá naquele episódio. Estamos falando de somente um exemplo de como ele vive aparecendo na escola sem precisar. Isso de fato não faz nenhum sentido. Você sabe que o simples fato de existir uma batata falante no desenho já não faz sentido, mas não é sobre isso que a gente quer falar. No episódio em que o Sr. Batata vai para a cidade da Peppa abrir um novo centro esportivo, uma coisa muito fora do comum acontece. O legume gigante e falante diz para as crianças comerem vegetais e frutas, mas isso faz algum sentido? Sim, comer essas coisas é importante para sua saúde, mas por que uma batata diria isso? Teoricamente, a gente tá falando de pessoas que são da mesma espécie do Sr. Batata. Talvez um primo dele, ou quem sabe uma tia acabe sendo devorada. A gente aposta que ter um legume pedindo para que as pessoas comam outros legumes só pode ser crime. Sabe o que também é ilegal? Não se inscrever no canal e nem ativar o sininho de notificações. Resolve isso logo antes que você receba uma visitinha da polícia. Os elefantes são animais muito inteligentes. O seu cérebro tem uma memória incrível. Mas o Edmond é um filhote de apenas 2 anos, correto? Se você assiste Peppa desde o começo, você sabe que o irmão da Emily é de fato um gênio muito à frente do seu tempo. Ele deveria estar na faculdade no lugar do jardim de infância, mas isso é estranho. Não que pequenos elefantes não possam ser super inteligentes, mas independente disso, uma criança de 2 anos nem sequer tem tempo de vida para estudar tanto assim. O que os fãs não perceberam é que todo o conhecimento na cabeça dele só pode ir parar lá se ele estudar. Mas a quantidade de coisas que ele sabe é tão grande que seriam necessários muito mais do que 2 anos para aprender. Duvida? O vovô Coelho já é idoso, e o Edmond sabe de coisas que ele levou anos para aprender. O pequeno elefantinho não tem tempo de vida para saber disso tudo, e é por isso que a teoria dele ser um adulto disfarçado tem muita força. Diferente do Edmond, uma coisa que não faz sentido é o fato do George não conseguir se comunicar direito com as pessoas. Todo mundo sabe que ele é filhote, mas já tá mais do que na hora dele poder falar mais do que só dinossauro. Sim, a gente já viu ele dizer outras coisas como mamãe, mas é só isso. Ele não sabe construir frases completas, mesmo entendendo tudo que as outras pessoas falam. Entende como isso não faz sentido? Se ele sabe o que os outros estão falando e ele mesmo sabe falar, por que ele não fala direito? No mundo da Peppa, os animais falam, além das batatas e outros legumes. E a Senhora Coelho consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas tem uma outra coisa que de fato não faz o menor sentido. Os personagens vão até o espaço, e isso já rolou muitas vezes. O vovô Coelho já levou a vovó Pig e a Madame Gazela pra Lua. E sabe o que é mais estranho ainda? George e Peppa foram também. E quando o foguete estava decolando, ambos estavam sem a roupa de proteção para astronautas. E sim, o foguete já estava fora do planeta, onde não existe ar para respirar. Como que eles conseguiram isso? O episódio 13 da 5ª temporada da Peppa Pig tem uma das histórias mais engraçadas. Nele, a porquinha vai com a sua mãe e o irmão para a veterinária fazer uma consulta para a peixe dourada da família, igual ao que acontece no episódio da estrada que a gente já falou. Mas dessa vez as coisas acontecem de um jeito mais esquisito. Primeiro, quando todos estão lá no consultório da veterinária, o telefone toca e é o Dr. Elefante
noite chamando ela para uma emergência com um lagarto. Então a doutora Hamster vai até o local com um avião da clínica veterinária, mas isso já é sem sentido, porque normalmente hospitais de animais não têm aviões. Só que o mais estranho é que a Hamster abandona a consulta da peixinha e ainda leva a Pepe e a sua família pro resgate. Segundo, quando todos chegam nas montanhas, o único problema era que o lagarto estava de cabeça para baixo e tudo o que precisavam fazer era ajudá-lo a ficar do lado certo. Terceiro, depois disso mais 2 chamados rolam. Um do Vovô Pig para socorrer a Polly Papagaio, que estava enjoada do mar, e outro do Papai Pig, que pediu ajuda dos filhotes de pato presos no telhado da empresa. Mas toda a situação fica esquisita porque a doutora é uma veterinária e não bombeira. Ela não teria que resgatar animais presos. Isso é muito estranho. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!